Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações, insights e muito conhecimento. Eu me chamo Sene e hoje nós estamos recebendo aqui uma empreendedora, pessoal, que tem muita coisa legal para compartilhar com a gente. É a Lívia. Seja bem-vinda, Lívia. Muito obrigada, Sene. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ai, muito legal. Lívia, você poderia compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, como você iniciou no mundo do empreendedorismo? Claro, para mim é um prazer, assim, né? Falar sobre um assunto que eu gosto tanto. E é muito engraçado quando as pessoas perguntam, né? Lívia, como você começou no mundo do empreendedorismo? Porque o começo foi como qualquer outro começo. Só que eu acho que, assim, desde muito nova, eu fui contratada, né? Era CLT em uma empresa, em uma multinacional. E ali que começou meu empreendedorismo. Mesmo eu sendo CLT, eu já pensava como dona. E parece até meio clichê falar sobre isso. Falar assim desse jeito, né? Mas é fato. Quando eu ainda era CLT, eu já olhava o negócio que eu cuidava como se fosse meu. E isso foi tão real assim, porque eu comecei como vendedora, a minha trajetória, né? Passei para gerente de loja e sempre ficava, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? E me tornei supervisora de uma grande marca que na época, assim, eu trabalhei 11 anos na Swarovski. E na época, as pessoas que se tornavam supervisoras eram muito mais velhas que eu. E eu, assim, desde novinha, consegui o cargo que eu tanto queria. Mas por quê? Porque eu sempre tive cabeça de dona e sempre olhei para um negócio que eu cuidava, né, que não era meu, como se fosse meu. E todas as oportunidades que eu tinha de fazer com que aquilo fluísse e fosse para frente, eu abraçava e fazia. Entendeu? Então, aí que começou a minha história, de fato, no empreendedorismo. Eu não consigo falar que foi a partir do momento que eu comecei com a franquia. Não, ela começou lá atrás, quando eu ainda trabalhava, né, para terceiros. Então, eu já tinha essa visão empreendedora. Eu sempre busquei olhar, né, para o negócio do outro como se fosse meu. E ali foi que eu aprendi muito para hoje conseguir ter um negócio sólido e conseguir formar, né, os meus negócios. Nossa, muito legal, porque assim as pessoas pensam assim: eu vou empreender quando eu tiver a minha empresa. E às vezes você consegue desenvolver várias habilidades, testar muitas coisas, né? Caminhos, formas de liderar, treinamento de equipe quando você está trabalhando para alguém, né? Quando você ainda é CLT. Então eu acho muito legal você trazer esse ponto, porque às vezes a gente fica achando que é só quando for nosso, mas que a gente vai ter essa experiência, mas dá para aprender muitas coisas e colocar muitas coisas em prática quando você é CLT. E eu acho que o dono da empresa, ele precisa de pessoas desse jeito, que compartilhem da visão, que eu acho que fica muito mais fácil você gerir se você tiver essas pessoas engajadas para o negócio crescer. Você sentia que tinha essas oportunidades para você poder desenvolver, e hoje, como empreendedora, você sente falta de ter pessoas com esse perfil para contribuir para o crescimento do negócio? Então, eu, Lívia, sempre fui um pouquinho à frente do meu tempo, né? Quando eu era CLT, eu já tinha isso, e isso sempre foi natural. Nunca precisei de alguém estar me cobrando isso. Inclusive, eu acho que na época era o que mais chamava a atenção dos meus gestores. Mas hoje, dentro dos meus negócios, eu vejo que é muito mais difícil ter pessoas com esse perfil. O que eu comecei a fazer dentro das minhas empresas? Comecei a querer especializar os meus profissionais. Inclusive, de 15 em 15 dias, eu dou um treinamento X, né, para a minha equipe. Não necessariamente sobre técnica de serviço, porque eu tenho uma equipe que ela aprimora, obviamente, mas o que faltam, né, nas pessoas que estão trabalhando com a gente? O olhar fino para o que elas não percebem. E esse é o papel do gestor. E um dos módulos que eu dou dentro do meu treinamento é empreendedorismo para a minha equipe. E eu falo muito sobre isso, sobre o espírito empreendedor
que a gente tem que ter com absolutamente tudo. Às vezes a gente acha que é o que você falou. Eu vou esperar ter a minha empresa para começar a empreender. Não, você pode ser empreendedor dentro da empresa de outra pessoa, sim. Você vai se preparando para errar menos quando for, né, for chegar o seu momento. Então, assim, e olha só, que privilégio eu tive. Eu aprendi a ser líder, né? Errei na empresa de terceiros e hoje já não cometo mais os erros que eu cometia dentro da minha empresa. Então, se a gente realmente tiver essa sensibilidade, né, esse olhar, a gente consegue aproveitar as oportunidades. E voltando para a sua pergunta, eu sinto falta, mas eu não sinto falta e só reclamo. Eu sinto falta e especializo as pessoas, né? Lógico que acontece com todo mundo. Não, tem gente que toma treinamento a vida inteira e não melhora. Mas de uma equipe, né, com 100% de pessoas, se 30% conseguir melhorar um pouco, se desenvolver, gente, já é 30%, né? Que sabe um pouco mais do que sabia antes de entrar para trabalhar com a gente. Então, eu cuido muito desse lado, né, na minha equipe, com as pessoas que estão comigo. E um dos pontos que eu deixo bem claro, eles são parceiros. E uma das coisas que eu sempre falo, gente, vocês são uma empresa dentro da minha empresa. E eu preciso que vocês aqui dentro se portem como uma empresa. E eu exijo muito isso, né, dos meus profissionais. Por quê? Porque eu quero ter pessoas que tenham postura trabalhando comigo. Mas quando eu falo postura, não é só no atendimento, né, com a cliente. Eu quero profissionais que entendam e que um dia cheguem ao ponto de precisar sair, de não querer mais trabalhar, né, com a gente, comigo, mas porque montou o próprio negócio, entendeu? Porque conseguiu evoluir. Então, eu cuido muito dessa parte nesse sentido. E eu acredito que esse desenvolvimento e esse crescimento, ele não acontece sem afetar todo mundo que está cercando aquele negócio e cercando aquelas pessoas. Então, se uma empresa cresce, todo mundo que está ali em volta cresce junto. Exatamente. Então, assim, se a sua empresa cresce, então os profissionais que estão nelas também vão crescer, as famílias desses profissionais também vão se desenvolver e vão ter mais crescimento. Então, assim, eu acho que é um efeito cascata benéfico para todo mundo que cerca. E você falou que você trabalhou na Swarovski, né? Eu falei certo? Acho que sim. Swarovski, exatamente. Que é um mercado de luxo. Como que é trabalhar assim com um mercado de luxo? E que eu acredito que essa sensibilidade e essa percepção vem muito aguçada de notar esses detalhes, que é uma das coisas que eu percebo como leiga, que está mais cercando o mercado de luxo, que são os detalhes que fazem toda a diferença e a experiência do cliente. Você pode compartilhar com a gente como que é esse mercado, como que foi trabalhar com esse mercado? Claro, assim, é exatamente isso que você falou. Há 10 anos atrás, quando nem se falava de experiência do cliente, porque querendo ou não, isso a gente tem ouvido falar muito, né? Um pouco depois da pandemia. Né? Porque a gente teve que se reinventar ali na pandemia. Mas há 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando eu comecei na Swarovski, lá já se falava em proporcionar experiência para o cliente. O atendimento ele era feito de uma forma completamente diferenciada, para que quando você entrasse dentro da loja, você sentisse, né, nossa, no mundo da Swarovski, que é um mundo de cristal, um mundo encantado. Então, assim, o mercado de luxo, ele é isso. Ele oferece experiência e ele oferece a sofisticação. Todo mundo quer viver um momento luxuoso pelo menos uma vez na vida, né? Então, assim, eu pude vivenciar e aprender muito sobre detalhes que eu trago hoje para dentro do meu negócio, né? Coisas que eu aprendi lá atrás. E aí eu não falo só de entregar um serviço de excelência, porque eu acho que isso é a nossa obrigação. Se você vai no meu salão, o que você quer? Você não está indo lá para sair mais ou menos bonita. Você está indo lá porque você quer realmente sair maravilhosa. Mas o que eu posso agregar, né, na sua experiência para que, além de linda e maravilhosa, você queira voltar uma próxima vez? Então,
E aí vem os detalhes. Um bom atendimento, né? Que eu também considero obrigatório para qualquer lugar. A experiência do que você vai tomar, do que você vai beber, da limpeza do ambiente. Hoje eu falo orgulhosamente que eu tenho um salão de beleza que se você quiser sentar no chão para comer, você não come junto de cabelo. Porque lá é muito limpo, é muito organizado. Entendeu? E eu acredito que tudo isso faz parte da experiência que a gente está oferecendo. Então, o mercado de luxo, ele de fato ensinou muita coisa que eu aplico em algo que é convencional, né? Que é o meu dia a dia ali. Então, eu aprendi bastante, trago várias coisas da época em que eu vivenciei isso para a minha experiência de algo que deveria ser corriqueiro, né? Porque fazer uma escova é algo comum no dia a dia da mulher, Exatamente. Né? E assim, você foi e iniciou o seu negócio abrindo uma Fast Escova, que é um modelo de franquia. Como que foi essa decisão? Como que funciona abrir o modelo de franquia? E também você está desenvolvendo outros negócios além do salão. Isso. Eu vivo hoje os dois mundos, né? Eu tenho a franquia e tenho o meu próprio negócio, que não é franquia. E eu fico até lisonjeada, porque muita gente acha que é uma franquia, porque eu tenho o Dream Spa, né? Muita gente acha que o Dream é uma franquia e não é. Foi todo idealizado do zero por mim, pelos meus sócios. E eu coloquei muito disso, né? Da experiência do cliente dentro do Dream. É um lugar que ele é feito para encantamento e lá foi desenvolvido tudo do zero. Então, hoje, eu vivo os dois mundos. Um negócio que é formatado para dar certo, né? Que é a franquia, que é a Fast Escova. E vivo o Dream, que com base no que eu tenho, né, de entendimento de negócios, eu trago e ele também está sendo formatado para ser um negócio de sucesso. O Dream ainda é um bebê, a gente abriu ele dia 1º de novembro, inauguramos ele. E de lá para cá a gente tem realmente colhido bons frutos, porque tem feito bastante sucesso. Mas óbvio que no meio do caminho, por ser um negócio jovem, a gente já fez inúmeras ajustes, mudanças. Mudança até com... Vou dar um exemplo simples, né? Lá é massagem sem hora marcada. É massagem, serviço de estética e acupuntura. Eu percebi que, por exemplo, a acupuntura é um dos meus serviços mais procurados. E eu não esperava que tivesse tanta demanda e procura. No início, eu coloquei terapeuta integrativo, massoterapeuta, mas no decorrer do caminho, eu identifiquei que existia a necessidade de se ter uma fisioterapeuta, por exemplo, trabalhando conosco. Hoje, o meu quadro é composto por 80% de fisioterapeutas, entendeu? Então, foi um ajuste que, por exemplo, se eu tivesse uma franquia, provavelmente isso já teria vindo ajustado. E é muito gratificante, porque a gente vai modelando, né, para fazer com que dê certo e funcione, para quem sabe virar uma franquia no futuro. Ah, com certeza. E a Fast Escova, ela dá bastante, né, um suporte, mas o que faz como que vai fazer o negócio acontecer é muito a nossa presença, do que a gente está lá dentro, de como a gente, né, trata a nossa equipe. Como eu falei, a equipe é feita de profissionais parceiros, então eles também têm que querer estar com a gente, né? Também tem que querer estar trabalhando e executando um bom serviço. Então, eu acho que é isso. Tanto é que, assim, são serviços que, para nós, mulheres, né, que... Gente, é tão difícil você conseguir, tanto que eu fico pensando, antes de existir esses serviços sem horário marcado, eu não lembrava o quão difícil era marcar horário. Eu ficava, gente do céu, como que a gente sofria e não percebia, né? Até que alguém foi lá, percebeu e facilitou a nossa vida. Então, assim, é muito mais prático. Você sai de sua casa, vai lá, faz o serviço, você tá pronta.
eu viajo bastante e aí eu vejo que tem vários, agora começou, né, ter algumas festas de escovas pelo Brasil. Aí eu olho assim, eu fico, gente, ainda bem que tem isso aqui, porque quando você está viajando e você precisava desses serviços numa cidade que você não conhecia, que você estava um tempo lá sem saber o que esperar daquele serviço, era muito difícil. Então, eu vejo que hoje esses salões sem hora marcada, spa igual você está criando, faz muita diferença na vida dos usuários. Lá no spa, engraçado isso que você tá falando, porque no spa eu tenho um serviço que é com hora marcada. E adivinha qual é o serviço que me dá mais trabalho? É o com hora É marcada. o com hora marcada. Porque assim, eu super compreendo, né? Eu sou uma mulher moderna, eu sou uma mulher sem tempo também. Eu tenho marido, não sou mãe, mas eu tenho uma enteada linda que a gente, né, vive na função de levar na escola, levar em inglês. Então, nem sempre a gente consegue tá dentro, encaixar na rotina. Um médico. Gente, eu acho uma falta de respeito. Às vezes a gente marca um médico 2 horas da tarde para ser atendido 4, né? Então, o serviço que me dá mais trabalho hoje dentro do spa é o único que eu faço com hora marcada. E, assim, eu vejo quão é difícil para as mulheres também cumprir engarrafamento, trânsito, e eu ainda quero tirar a hora marcada desse serviço, viu? Porque eu acredito que um dia eu vou conseguir chegar e atender essa demanda também do sem hora marcada, para que as mulheres consigam, de fato, né, ter ali a liberdade de se arrumarem. Não, e você tocou num ponto muito legal, que é assim, de ser uma mulher moderna, que é tá ali em meio a 1000 funções, fazendo muitas coisas, e você sentiu alguma dificuldade de empreender por ser mulher, ou você acredita que o ramo da beleza ele seja mais aberto para a atuação feminina? Olha, eu, na verdade, assim, como que eu te respondo? As pessoas às vezes até acham que é um salão, é simples de administrar. Gente, não é simples. Ele é complicado, ele exige muito do nosso tempo, da nossa saúde emocional mesmo, sabe? São muitas pessoas que a gente lidera. Imagina, hoje meu time só no salão são de 35 profissionais. Isso Nossa. Porque meu salão tem 90 metros quadrados. Imagina. Entendeu? É muita gente. É muita gente e são muitos clientes passando por ali, né? Com uma série de demandas, de coisas. E o atendimento ao público exige esse emocional mesmo, né? Em janeiro, que é o mês mais pacato, sabe quantos clientes a gente atendeu? 1000. 1000 clientes? 1000 mulheres a gente fez atendimento Nossa. em janeiro. E no mês movimentado, então? Dezembro, se eu não me engano, a gente atendeu 1.300, 1.400 clientes. Agora eu não me recordo bem. Mas foi algo em torno disso. Um sábado convencional, a gente chega a atender em um sábado 100 mulheres. Nossa, Deus, é muita gente. E assim, sobre a dificuldade de empreender e ser mulher, eu não vou ser falsa e falar que eu tive dificuldade, porque, como eu te falei, eu entrei, né, eu sou empreendedora desde quando eu tenho 20 anos de idade. Então, para mim, foi mais fácil. Mas eu percebo que existem muitas mulheres, amigas que, inclusive, também têm franquias, têm outros negócios, que sentem uma dificuldade maior por empreender e ser mulher. Para mim, a principal dificuldade hoje que eu sinto é o tempo, né? A gente, de fato, tem que fazer escolhas. Viajar com a família ou cuidar do negócio em um sábado, que é um sábado movimentado. Então, esse dilema, ele existe, né? Eu tenho também o meu esposo muito presente dentro do negócio, então acaba que nós dois trabalhamos juntos. Mas o tempo, eu acho que é algo assim que a gente tem que fazer escolha, né? E principalmente nos primeiros anos do nosso negócio, onde ele exige muito da nossa presença física mesmo. Eu brinco que eu sou uma empreendedora barriga no balcão. Então, se você chegar nos meus negócios, eu vou estar lá no caixa, sentada, porque até ele rodar 100%, eu quero estar lá, presente, né? Vendo, fazendo acontecer, conversando com as minhas clientes, entendendo quais são as necessidades, a estratégia. Então, e eu acho isso importante para qualquer negócio. Claro que tem grandes negócios, né, que fazem, mas eu duvido muito que um negócio grande
Não teve essa etapa inicial, né? Exatamente, essa etapa. E eu faço questão de vivê-la. Hoje, o tempo, né, seria algo que é realmente desafiador, assim, para mim, entendeu? Enquanto empreendedora, mulher. Porque são muitas funções que a gente vai trazendo, né? Então, assim, tem que deixar a criança na escola, tem que cuidar do negócio. Então, assim, realmente, hoje o dia tinha que ter umas 48 horas pra gente A gente não dorme. Não dorme. Nossa, e não dormir acaba... Aí tem que cuidar da saúde, porque se não dormir, não consegue ficar com a pele boa. Ai, gente, é muito difícil ser mulher. A gente precisava de um dia de 48 horas. Não, engraçado, né? E é casa de ferreiro, espeto de pau. Eu fico brincando, assim, que eu montei o Dream, o spa, abri ele dia 1º de novembro, e eu quero que você adivinhe quantas massagens eu fiz até hoje no Dream. Nossa, você não faz massagem assim semanalmente no Dream? Não tenho tempo. Nossa, Deus! Gente, então você deve ter feito umas 2 massagens. Eu fiz até hoje 4 massagens. Nossa! Sendo que 2 das 4 foi porque eu tava mudando o método com as minhas profissionais. Aí eu fui de modelo porque eu fui lá, né? Olha, muda isso, aperta aqui, faz ali. Porque realmente a gente... Não tem tempo. E olha, eu chego na empresa cedo e vou embora tarde. Tem horas que eu olho assim e penso, gente, já tá na hora de ir embora? O dia já acabou. O dia já acabou, Oi, entendeu? é muita correria. Não, e assim, eu ficava pensando, não... Ter um próprio spa deve ser maravilhoso, porque toda hora você não tem a hora marcada, você já tá lá, eu vou fazer uma massagem. Eu brinco com todo mundo, gente, que eu montei um salão só pra fazer meu marido feliz. Pra ele me ver arrumada 24 horas 24 horas. E agora eu montei um spa pra ele ficar duplamente feliz, né, me ver relaxada e bonita. Não. Mas quem disse que eu tenho tempo de fazer? Aí agora você não tem tempo de fazer e tá estressada porque tem muitas coisas pra cuidar. Gente, não é fácil. E nesse tempo, assim, de Dream, você já fez mudanças, né? Então, assim, qual foi o maior desafio nessa parte inicial? Foi antes de abrir as portas e colocar o negócio, assim, pro público começar a acessar? Ou é esse período inicial de colocar as coisas, fazer os ajustes? Quais são, assim, para você elencar para nós os principais desafios de cada etapa? Eu acho que depois de inaugurado. Porque até inaugurar, eu tinha um planejamento 100% na minha cabeça, né? Tudo lindo. Tudo lindo, exatamente. E depois que inaugura, aí a gente se sente aprendiz, viu? Porque a gente vê que nada do que a gente pensou, não é que nada do que a gente pensou. Óbvio que grande parte deu certo, mas que eu precisei, né, desses ajustes ao longo do caminho ali. Mas como fazer esse ajuste? Como fazer essas alterações, né? Por exemplo, uma das alterações é da equipe, sem necessariamente demonstrar amadorismo. Apesar da gente estar começando, foi-se feito um planejamento estratégico do negócio. A gente sabe o que a gente está fazendo e a gente sabe também que as decisões que estamos tomando, né, para melhorias, é de fato o que é mais viável no momento. Mas como fazer isso depois que as portas estão abertas, sem demonstrar para os clientes um amadorismo? Então, eu acho que esse é um ponto, assim, é uma linha muito tênue. E é um desafio muito grande. Então, as mudanças, elas precisam ser feitas de formas... não podem ser feitas de forma lenta, mas precisam ser feitas com sutileza, né? E eu diria até que elegância também, para que as nossas clientes, né, quem frequenta, não sinta um impacto, né? Então, eu acho que esse é o nosso principal desafio hoje. O que é que você já mudou além da equipe? Já mudei forma de fazer o procedimento, já mudei, agreguei serviço, tirei outros. Mesmo em curto espaço de tempo, já é possível a gente fazer, né, esse tipo de ajuste fino que a gente fala, né? De análise, exatamente. Então, assim, realmente a gente tem... quando eu falo a gente, é porque eu tenho, né? Sócios. Sócios, exatamente. E as nossas decisões são sempre baseadas no que é melhor para o nosso negócio, entendeu? Então, mas a gente sempre toma as decisões de forma
que não vai impactar negativamente, né, óbvio, para o nosso cliente final. Exato. E nem para a nossa equipe. E a gente também tem uma forma de trabalhar onde a gente valoriza muito quem trabalha com a gente. E eu acho isso outro ponto, assim, que eu prezo muito, né? Eu quero ter uma equipe empreendedora. Uma equipe que esteja comigo pensando que o negócio também é deles, entendeu? Não, e isso faz total diferença. Os 2 pontos que você foi falando, eu achei muito interessante, que é ter essas mudanças de maneira ágeis, mais sutis, para que não sinta que é tipo assim, que você está tentando fazer qualquer coisa sem pensar ou planejar direito. E também eu vejo de sempre estar inovando e mudando, até para você conseguir atrair clientes e não ficar sempre aquela mesma cara. E a parte de gestão de redes sociais, de comunicação, isso hoje também é um grande desafio, né? Que você tem que estar ali sempre inovando, mostrando o seu negócio para o mercado. Eu sou muito chata com isso. Eu e a minha sócia, Emília, né? Socinha. Nós somos chatas, tanto que a nossa rede social, tudo passa por uma análise nossa, né? Por quê? A gente quer comunicar e quer que não tem como. Primeiro as pessoas compram o nosso lifestyle, depois elas vão e compram nossas empresas. E a nossa empresa, ela também comunica. Hoje, se você entrar no Instagram do Dream, você vai ver a comunicação. Você vai se sentir realmente um ambiente feminino e um ambiente voltado para a mulher. Lá é tudo muito no tom do rosa, mas não é infantil. Então, a gente se preocupa bastante em não passar essa imagem infantil, porque, afinal de contas, você é uma mulher. Você quer ser cuidada, mas você não é uma bonequinha. Você não quer ficar, né, naquele... Então, a gente cuida muito para que a gente consiga comunicar da forma certa com o nosso público, né? Que são mulheres. E mulheres como eu, como você, que têm uma vida corrida, que cuidam de tudo, mas que querem ser cuidadas em determinado momento. Então, assim, a forma como a gente cuida, como a gente faz a criação dos posts, a comunicação, o tom que a gente escreve, tudo é pensado minuciosamente e estrategicamente para conversar com a mulher que entre e queira olhar a primeira vez no Instagram e queira ir até os nossos negócios. E isso também, viu, é no Instagram da própria Fecha Escova, porque cada Fecha Escova aqui tem um Instagram e o nosso, a gente faz de tudo para trazer a realidade. Porque a franquia ela é boa, mas tem os dois lados, né? Às vezes a gente quer se identificar ali, quer achar, nossa, mas essa produção tá linda. Será que foi feita nessa unidade mesmo ou foi feita em outra? Então, hoje, o Instagram da Fecha Escova, da nossa Fecha Escova, né, Vaca Brava, quando você entra lá, tem depoimentos reais das nossas clientes. Então, eu trago sempre o tom, né, para as páginas, para as nossas redes, de como eu, enquanto cliente, gostaria de me identificar como uma marca, né? E isso tem sido assim, a gente tem colhido bons resultados com relação a isso, porque a gente trouxe identidade para os nossos negócios, né? E uma identidade única, apesar de estar em um modelo, né? Igual você falou, da Fecha Escova Vaca Brava. É uma Fecha Escova, então você já espera um parâmetro e uns serviços que vai entregar, mas você adicionou uma personalidade a isso, né? Dentro desse modelo. Exatamente. E através da minha principal porta-voz, que é a minha cliente. Então, hoje você pode entrar na nossa página e você vai ver que lá tem inúmeros depoimentos de clientes. E são clientes, assim, que inclusive estão até na fila de espera. Lívia, quando tiver a próxima gravação, eu quero participar. Elas me mandam mensagem, né? Querendo estar ali presente. Porque elas gostam de defender quando eu falo defender, né? Divulgar. E qual é o principal marketing? O marketing do cliente, que faz total diferença, né? Muito mais genuíno e muito mais eficaz, né? E até mais barato, porque você tá ali comunicando, o seu cliente está comunicando por você. Exatamente. Então, isso agrega muito mais valor. Então, é muito melhor o seu cliente falar bem de você do que você mesmo falar bem de você. Então, isso faz total diferença.
E é exatamente isso que a gente preza. Eu tô com um depoimento para postar de uma cliente. Nossa, a gente grava, né, com o salão acontecendo, com a vida lá acontecendo. Eu não fecho para fazer gravação. O salão tá lá, eu convido as clientes, atende cliente, a cliente convidada vai falando. E no dia que essa cliente foi dar o depoimento dela, foi muito engraçado, porque as outras clientes aplaudiram o depoimento dela e falaram, é isso mesmo, eu venho aqui nessa unidade justamente por conta desse motivo. Então, assim, elas realmente se identificam e ficam ali, sabe, naquela ânsia de querer, quando eu falo ajudar, de fazer o negócio acontecer, elas ficam felizes e elas vibram pelo sucesso da nossa marca. Então, tudo acaba saindo de forma mais natural. Uhum. Não, isso é muito bom, porque assim, elas gostam tanto que elas querem que mais pessoas tenham essa experiência, porque é bom, né? Exatamente. Então, assim, nossa, isso é muito incrível. Eu realmente fico, assim, muito grata. E foi um insight que eu tive, porque a gente tem um time de marketing. E aí as meninas, vamos fazer... que inclusive meu time de marketing é sensacional, as meninas que gravam, assim. Lívia, o que você acha da gente fazer TikTok? Aí eu olhei, TikTok assim, né? Esses vídeos de transição. Eu olhei e falei, gente, eu não gosto disso. Eu não entro no Instagram para ficar vendo isso. Eu não tenho paciência. E eu pensando, né? O que eu vou fazer que comunique com as nossas clientes? Aí eu falei, vou chamar as minhas clientes para comunicarem e darem os depoimentos. Tanto que nenhum depoimento tem roteiro. Tem roteiro. Elas falam o que elas querem falar sobre o nosso trabalho, sobre a nossa equipe. E tem dado muito certo, né? Porque saiu muito do automático e do que todo mundo faz. Exatamente. E é genuíno, né? Porque é a cliente falando. Exatamente. E assim, a gente tá nessa época de carnaval, de bloquinho. Teve bloquinho esse final de semana. Teve muitas produções por aí. Eu vi que vocês apareceram em algumas matérias. Como que é, até nessa época de carnaval, chega lá com a ideia de produção, ou você já tem sugestões para cliente que quer fazer alguma produção para o carnaval? Vocês vão funcionar normal? Então, eu tenho um time extremamente criativo. Se você sentar na cadeira e falar assim, eu quero ir para um velório com a cara feliz, a minha equipe vai, assim, arrasar, vai arrasar em você, assim, sabe? Então, a minha equipe é muito criativa. A gente deixa as opções, né? Sempre vai ter, na minha unidade, opções de combo, coisas que eu faço para poder dar opção para nossas clientes, né? Então, se você chegar lá, vai ter foto de produção, vai ter... Só que você abriu a boca para o meu maquiador, para a minha maquiadora, olha, eu quero isso, isso e isso, pronto. Deixa com eles que eles arrasam, entendeu? E se você, né, as clientes também levarem opções, aí a gente entrega ali o máximo dentro da expectativa que ela quer. E sobre os bloquinhos é muito engraçado, né? Interessante, porque acaba o Natal, o Ano Novo, a gente já fica pensando em produção para carnaval. Porque o carnaval, para nós, é como se fosse o nosso, no primeiro trimestre do ano, é o nosso Natal. Exato. Entendeu? Então Nunca a gente tinha feito fica... essa associação. Para a área da beleza é o nosso Natal, assim. Então, a gente fica realmente com a expectativa muito alta. Esse sábado foi incrível, né? A gente atendeu muitas clientes, a gente teve realmente assim um movimento muito legal, muito bacana. Batemos o primeiro recorde do ano de atendimento, de faturamento, e isso é um indicativo maravilhoso assim para nós, que o ano vai ser bem aquecido. Nossa, muito legal. Porque a gente fica pensando assim nessa parte. Você tocou num assunto muito legal, que é a parte de meta de faturamento, de atendimentos. Que a gente fica pensando assim, na produção, na beleza, mas tem toda uma parte de gestão ali que precisa ser feita do negócio. Como você tem outros sócios, como que vocês fazem essa organização para gerir a parte financeira, a parte de demanda, estabelecer metas, estratégias? Você vai falar que eu sou uma santa. Você vai falar que eu sou uma santa, porque eu sou o comercial da empresa. E adivinha quem é o financeiro da empresa?
Você também? Não, meu marido. Ah. Meu marido, que é meu sócio, entendeu? E adivinha, a gente não briga. Nossa, então isso é um milagre. Isso tem que ser compartilhado, porque não brigar... Aí a empresa ela é dividida, né? Eu sou o comercial, meu marido é o financeiro, o meu sócio, William, ele é a parte jurídica, e a minha sócia, Emília, ela acaba fazendo toda a parte do marketing junto comigo, né? E essa divisão, ela funciona super bem. Mas quem gere os números é o meu digníssimo esposo. E, assim, eu quero gastar e ele não deixa. Para começar, é por aí. Eu quero comprar, ele nunca deixa. Mas ainda bem que ele é realmente uma pessoa que fala, que tem, né, propriedades, junta o meu conhecimento comercial, porque a minha vida inteira, só quem trabalhou em loja sabe que a nossa cultura tem meta do ano, a gente tem a meta anual estabelecida, entendeu? Então, assim, eu tenho a meta e eu tenho que entregar a meta. Como a gente vai fazer? Eu sei fazer o dinheiro entrar. E ele sabe fazer o dinheiro render, entendeu? Não, e ter esse ponto de equilíbrio é fundamental, porque eu converso com vários empreendedores e essa é uma dificuldade mesmo, porque se você não tem esse ponto de equilíbrio, tem muita gente que tem negócios e estratégias muito boas de fazer dinheiro, mas não consegue prosperar porque a mesma medida que faz o dinheiro, perde o dinheiro, então o dinheiro não rende. Eu te falo uma coisa, que eu vou ser honesta, né? Eu sou maravilhosa, sou leonina, mas... Ai, gente, brincadeira. Quem me conhece sabe que eu tenho essa pitada de humor. Mas, assim, eu realmente não saberia fazer o dinheiro crescer, né? Como o meu esposo sabe. Então, é um mérito grande dele. Hoje a gente tem uma lucratividade muito boa, que quando a gente fala até para outros franqueados, né? Dentro do negócio que a gente fala, a nossa lucratividade é uma média de X. Todo mundo olha e fala, Como nossa... você faz isso? Como você faz isso, né? Me ajuda, enfim. Mas isso é muito um controle diário que a gente faz, né? Que o Márcio faz, que ele cuida, assim. E eu vejo grandes negócios indo para o buraco justamente porque não tem essa habilidade. E aí entra também a inteligência, né? Minha, de mulher, a sabedoria de esposa. Ai, como é trabalhar com seu marido? Gente... Você tirou a pergunta da minha boca. E faz a parte dele, eu faço a minha. O que ele faz de melhor, eu não questiono. Entendeu? Eu não questiono. Se ele falar que abacaxi é mamão, abacaxi é mamão. Assim como, quando eu tenho alguma ideia comercial, ele também não se mete. Ele sabe que eu vou fazer e vai dar certo. No máximo, o que acontece é a gente conversa, né, para aprimorar e chegar ali a melhorar as ideias. Mas a gente não invade o espaço do outro, sabe? Não, e eu acho que isso é uma dica muito interessante, porque às vezes a pessoa que tem a ideia, ela tem o conhecimento sobre aquilo. Então, assim, se você não tiver essa definição de papéis, você acaba tendo atividades dentro da empresa que não são executadas, porque daí a atividade não é de ninguém, e você acaba não dando espaço para as ideias terem frutos, né? E crescerem, multiplicarem. Então, eu acho assim que essa é uma divisão muito interessante que eu acho que às vezes falta mais em algumas empresas para poder o negócio de fato crescer. É você deixar que cada área, né, seja responsável pela demanda que ela tenha a expertise para o negócio ter várias visões, porque senão você vai ter ali uma pessoa que só concorda com tudo que você fala, ou então você vai ter uma área muito bem assistida e outra área desassistida. Uma das coisas assim que eu aprendi ao longo da minha trajetória, né, com a liderança, que ela só funciona se você souber delegar. Se você for centralizadora, é um modelo de liderança muito defasado. Então, isso serve para tudo. Serve para a minha equipe. Eu sei quando a escova é bem feita, sei quando a massagem é bem feita e sei quando está mal feita e eu preciso ir lá fazer um ajuste. Mas eu não fico centralizando. Tem que ser assim, assim, assado. A mesma coisa serve para o que eu faço, as divisões de tarefas dentro da empresa com os meus sócios, né? Com o meu esposo. Eu não tenho apego.
ele faz a parte dele e eu faço a minha. E isso eu acho que é exatamente o que você falou. Faz com que o negócio acabe oxigenando, entrando, né, as funções, cada um dando as suas decisões, tomando as suas decisões de acordo com a sua respectiva área, né? Lógico, tem ajustes? Tem ajustes, mas nunca centralizando e querendo que seja feito do jeito X ou Y. É mais numa vertente colaborativa do que impositiva, né? Exatamente. E isso com sociedade, com colaboradores, é o que faz total diferença, porque se não, você não gera esse ambiente colaborativo, as pessoas elas vão ter receio de dar as suas ideias, de fazer as coisas, porque elas vão estar ali pressionadas, que é como se só a visão de uma pessoa fosse a certa ou tivesse valia. E assim, é exatamente isso. Eu sempre falo para minha equipe, gente, na minha empresa só tem um líder. O líder sou eu. Ponto. Certo? Mas isso não significa, porque quando a gente está em um lugar que tem muito cacique e pouco índio, o negócio também não funciona, né? Não funciona. A gente já sabe que não funciona, mas isso não significa que vocês não tenham voz. Vocês podem falar, vocês podem trazer opiniões, né? Mas mas a palavra final é nossa, né? Do que a gente vai fazer. E aí, isso voltando à sociedade, a gente também trabalha muito dessa forma. Cada área tem a sua liderança. Quem decide é a liderança daquela área, né? Inclusive, meus sócios, eles são advogados. Eu vou dar uma opinião de algo que eu sou leiga, vou me intrometer. Você vai falar, não, essa lei aqui não. Vai dar aquela outra lei. Não tem como. Quem decide o final, né, do que é melhor, como fazer, como acha que tem que ser feito, são eles. Então, assim, quem entende, né, da parte jurídica, né, do negócio. Então, a mesma coisa com o financeiro. E eu vou te falar, viu? Tem dado muito certo. A gente realmente tem uma sociedade muito saudável. Uma forma de trabalhar muito saudável. Eu e meu marido, assim, nós trabalhamos juntos e vivemos juntos, né? Somos um casal. E a gente é impressionante, porque até eu, assim, às vezes me pego pensando, gente, nós não temos problema nem em casa e nem no trabalho de divergência, de opinião, assim, a gente não vive esse tipo, que eu sei que tem muitos casais que vivem esse dilema. E a gente não tem. E eu acredito que o principal pilar é o respeito. A gente se respeita, né, dentro do que cada um está disposto a fazer ali. Nossa, isso é muito legal, porque traz uma visão de que as coisas podem funcionar de uma maneira leve. E, Lívia, você já trabalhou com duas vertentes, né? Agora com serviços e com produtos. Quais são as habilidades comerciais que cada tipo de entrega, né, de demanda, de serviço, tem? Então, assim, vendendo serviço, a gente precisa de recorrência, né? Na maioria das vezes, pelo menos no nosso caso, do serviço que a gente oferece. Agora, como que eu vou ter recorrência? Se eu tiver um bom serviço, mas bom de verdade, né? E às vezes não é tão simples oferecer um bom serviço. A gente depende de uma mão de obra. E como que a gente faz para ter essa mão de obra qualificada? Qualificando ela. Não tem outro jeito. Ai, nossa, mas tem tantos salões de tantos tempos. Pois é, tem muitos salões antigos que já tem profissionais antigos, né? E a gente tem uma rotatividade imensa já na área da beleza. Isso é comum, não é no meu, não é no salão da Maria, no salão do João. Isso é comum na nossa área, é o mercado. Então, eu foco muito na excelência de entrega de serviço atrelada à experiência que a pessoa vai ter no meu espaço. Seja no Dream ou seja na Fast. E aí, volta aqueles pontinhos que a gente conversou lá no começo. A limpeza. Por quê? Às vezes você vai na minha unidade e acontece de fazer uma escova e
é muito difícil, tá, gente? Modéstia à parte, sair uma escova ruim do meu salão. Mas não ficou do jeito que você queria. Só que se você viveu uma experiência legal, você foi atendida na recepção, serviram um cappuccino para você, bem gostoso. A própria pessoa que te atendeu, ela te atendeu com, né, com simpatia, né, enfim. E você recebeu um pós-venda, muito dificilmente você não vai me dar uma oportunidade. Ou você vai deixar de me dar uma oportunidade. Você vai me dar uma segunda oportunidade. E aí é que a gente mostra, né, o nosso serviço. Então, a gente precisa focar na excelência de experiência para se vender um serviço. Agora, quando você vai comprar um produto, o que você quer? Você quer achar o produto que solucione o seu problema. Entendeu? Se você tem uma festa para ir, você quer dar um presente, aí você vai fazer as suas análises. Eu quero um produto até X valor, que entregue X de presença, né? A pessoa que você quer, da marca X. Então, o funil, ele é teoricamente mais fácil do que o funil do serviço. Uhum. Para eu ter clientes recorrentes, eu preciso ter um padrão muito mais alto de entrega no meu serviço do que necessariamente vendendo um produto. Nossa, muito interessante, porque é exatamente isso que eu sinto quando você foi enumerando os pontos, né? Eu falei, gente, exatamente, às vezes não ficou tão bom, mas como a experiência completa foi boa, você fala, não, vou lá de novo. Você é atendida com agilidade. Uma das coisas que eu falo muito para minha equipe, gente, a mulher que vem aqui, aí eu volto à história de que meu marido é gaúcho, quando eu vou para a cidade dele, que é um interior muito, muito, muito interior do Rio Grande do Sul, lá não tem fecha-escova, lá não tem algumas coisas, né? E eu sinto uma dificuldade imensa para fazer uma unha, porque eu marco uma unha às 5 horas da tarde, primeiro que tem que marcar. Uhum. Eu consigo sair do salão tipo 8 horas da noite, porque atrasa, mulherada vai para tomar chimarrão, para conversar. Então, eu passo essa dificuldade, né? E aí, quando a pessoa vai na festa escova, o que ela quer? Ficar pronta em 40 minutos. Então, a gente tem que ter o time de atender e de oferecer essa experiência para a pessoa em 40 minutos, entendeu? Assim, eu quero fazer um pé, uma mão. Lívia, mas isso é possível? Você, primeiro, não enrola para sair se é sua vez, né? Você foi chamado para atender, já vai, atende a cliente com agilidade, já entende o que a cliente quer, já pergunta como ela quer. Então, tudo isso proporciona experiência. E outra coisa, se você tem um evento, você tem 1 hora para fazer cabelo, pé, unha. Se eu te atendo em 1 hora, você vai ou não vai confiar no meu serviço para voltar? Com certeza. Entendeu? Então, isso tudo faz parte dessa experiência também que a gente proporciona. Não, e é muito interessante você falando, porque hoje, nesse mundo moderno, tem muitas coisas que surgem na nossa rotina diária que não estavam programadas. Então, o fato de você conseguir fazer tudo aquilo que você precisa sem ter essa preocupação de agendar e até mesmo um momento de lazer, de relaxamento. Às vezes você surgiu assim, nossa, tinha uma reunião e não tenho mais, queria relaxar. Tipo, você consegue, porque você tem lugares que proporcionam toda essa experiência e cuidado sem precisar ter agendamento. Então, eu acho isso sensacional. Sabe por que eu tô rindo? Um dos depoimentos das clientes foi justamente isso. Ela disse que vai para a Festa Escova porque ela já é uma cliente nossa, antiga, e um dos motivos dela ir na nossa é que os nossos profissionais entendem o time dela. Se ela quer trabalhar, ninguém conversa com ela. Ela tá lá, tá fazendo cabelo, tá trabalhando. Mas se ela quer desabafar, ela tá lá, ela fala e eles são ótimos ouvintes. Esse foi o depoimento dela no vídeo, entendeu? Nossa, muito legal. Exatamente, porque assim... E aí eu me pego muito porque uma amiga minha, que ela é mãe, ela tem 3 filhos, e ela virou pra mim e falou assim, eu não tinha festa escova ainda, isso me marcou. Lívia, quando eu vou fazer minha unha, é o momento que eu tenho pra não conversar com ninguém. Eu quero ficar calada. Eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, eu quero ficar calada, quieta. Aí eu fiquei pensando, caramba, ela vai pro salão pra não conversar com ninguém.
Quando, na verdade, geralmente a gente tem a impressão que é o contrário, né? Que as pessoas querem ir pro salão para ficar conversando. Pois é, e aí é que tá. O foco é no cliente ou na experiência? O que é? O meu foco é na experiência que o cliente quer. Então, as meninas fazem muito isso lá na minha festa. Se é uma cliente que dá bola e que quer conversar, elas soltam a língua, viu? Rebola o queixo até. Agora, se é uma cliente que vai para ter paz, elas também respeitam isso, assim, e vão no time, sabe, da cliente. E tudo isso faz parte da nossa experiência, entende? Não, e quando você vai falando de experiência, não é oferecer aquilo que você quer oferecer. É aquilo que o cliente quer receber. Então, às vezes, o cliente não quer receber uma conversa muito animada. Ele quer só ficar quietinho ali, tendo o momento dele. Então, isso é muito legal. E saber identificar esses detalhes é o que diferencia, com certeza. E é um treino, assim, diário, claro. São todas as pessoas da minha equipe que fazem isso. Não, mas a gente treina para que elas tenham essa habilidade, essa sensibilidade. Então, uma boa parte vai ter essa sensibilidade, entendeu? De entender. E isso volta naquilo que você falou, de treinar a equipe, de capacitar as pessoas para poder ter esse olhar fino e essa sensibilidade que talvez, sem ter ali um direcionamento, a pessoa naturalmente... Tem gente que naturalmente consegue fazer isso, mas nem todas as pessoas têm essa habilidade natural. Então, treinar e capacitar faz total diferença. E eu sou muito, muito, muito chata com isso. Às vezes, eu tenho até brigas com as minhas amigas que são empresárias, que elas falam assim... Cansei de treinar, eu treino, dou treinamento, a minha equipe troca. Mas vai trocar. Mas eu sempre vejo alguns empresários falando isso, eu fico, tá, mas aí você não treina e aí você fica com uma pessoa ruim? Exatamente. No seu negócio? É isso, aí eu falo, não, eu vou treinar. Se ficar comigo uma semana e estiver atendendo de acordo com como eu quero... Entendeu? Eu tenho uma profissional boa durante uma semana trabalhando comigo. Mas e se essa pessoa ficar 2 anos? Eu falei para você, né, que é comum o ramo da beleza ter uma rotatividade muito alta. Só que eu tô indo para profissionais que estão comigo há 2 anos. Olha, imagina se eu não tivesse treinado essas pessoas. E não são poucas, não, tá? Eu diria que, assim... Uma boa parte da minha equipe já está comigo há 1, 2 anos. É bastante tempo. É bastante tempo mesmo. Entendeu? Então, assim, imagina se eu não tivesse treinado essas pessoas. Eu treino técnica. Mas eu sou escovista, tem já desde quando eu nasci. Eu falei, beleza, mas agora você vai aprender uma coisa diferente, vai escovar melhor do que você escovava. No início, eles treinam com bico. Depois agradecem. Eu aprendi assim, eu tô fazendo mais rápido. Entendeu? Faz total diferença. E, assim... É você mostrar essa visão que vai possibilitando. Então, a pessoa, à medida que ela vai recebendo o treinamento, ela vai ficando mais aberta também, porque às vezes é um detalhe, assim, que você aprende. Então, você sabe várias coisas, mas o jeito que você, sei lá, gira a escova, que você aprendeu diferente, muda totalmente a sua agilidade, tudo. Inclusive, tem uma pessoa, né, que dá o treinamento técnico, maravilhosa, uma treinadora. Tem os treinamentos também que vem da franquia e tal. E ela ensinou uma técnica que escovista de muito tempo estava comigo. Nossa, adorei. Nunca tinha pensado. Uma técnica simples que mudou, assim, elevou realmente o nível dos cabelos que hoje a gente entrega dentro da nossa unidade. Entendeu? Então, é isso. E eu invisto, sim, em treinamento. Os meus profissionais também têm auxílio psicológico. Que legal. Eu dou auxílio psicológico para minha equipe. Então, uma vez a cada 15 dias vai uma psicóloga. Ela atende os profissionais que quiseram. Não é para todo mundo, porque tem gente que não gosta, tem gente que não se sente à vontade. Mas eu tenho um número de profissionais que são atendidos por essa psicóloga a cada 15 dias. Tudo isso para que eles aprendam a lidar com as emoções, com as próprias emoções, né, no ambiente de trabalho e também com as clientes. E isso desenvolve a pessoa para a vida dela como um todo, né? Porque uma coisa que eu pessoalmente acredito é que por mais que a gente tente separar e fazer um equilíbrio,
a vida pessoal não anda totalmente afastada da vida profissional. Elas se convergem em vários pontos. Então, assim, não tem como você estar bem em casa se você está com problema no trabalho. Ou às vezes você está com problema em casa, você vai estar bem no trabalho. Você tem que aprender, de fato, lidar com as emoções para você conseguir equilibrar todas as situações. Mas não tem como você sair daqui agora, eu vou desligar a chave, é a profissional. Não tem. Não tem. E isso de acompanhamento e esse apoio psicológico para você conseguir fazer a gestão das emoções faz muita diferença. E é exatamente isso. E assim, as pessoas usam muito o termo saúde mental. Não é. Eu, Lívia, aí, né, desculpa quem tá assistindo e não concorda, mas eu acho que é emoções. Você precisa aprender a lidar com as suas emoções, né? Sejam elas boas, sejam as ruins. Tem gente também que tem emoções boas que afetam ali o ambiente, né? Quando você tá muito feliz e às vezes tem alguém que não tá tão feliz, você acaba incomodando. Então, é esse o direcionamento que a gente dá. É tratar as emoções. Entendeu? Faz muita diferença. E o tempo aqui, ó, você entrou, sentou aqui, começou a conversar, o tempo voa, né? E Lívia, eu gostaria de pedir para você deixar uma dica para as mulheres, para as empreendedoras, para as mães, que são essas mulheres modernas que estão com muitas coisas para fazer, tem pouco tempo e também que são CLT, que você já caminhou por todos esses mundos. Você poderia dar uma dica para o pessoal? Posso. E a dica que eu dou é não tenham medo. Não tenham medo de fazer. Se você está num ambiente de trabalho que você precisa fazer o que tem que ser feito, não tenha medo. Faça o que precisa ser feito. Ai, mas vão falar que eu bajulo o chefe. Falaram de mim também. Entendeu? Falaram de mim também. Mas eu nunca tive medo, sempre tive iniciativa, proatividade. E aí, quando eu falo, não é só na empresa do outro, não, né? Na sua vida. Você precisa se levantar e fazer o que tem que ser feito, né? Tem vontade de empreender, tá? Mas o que você está fazendo para empreender, né? Eu tenho vontade de melhorar o meu negócio. Quantos livros você leu? O que você tem estudado sobre o assunto? Faça o que tem que ser feito, se levante, tome uma atitude, tome iniciativa, tenha postura, né? Tome as rédeas da sua vida. Ninguém pode gerenciar. Quando eu falo sobre liderança, na minha vida só tem uma líder. E a líder sou eu. Isso sou até um pouco arrogante, mas é verdadeiro. Ninguém vai liderar a sua vida por você. Você precisa ser a líder, né, da sua vida, ter o controle do que você faz, entendeu? E aí você vai aprender naturalmente a criar estratégias. Ai, mas eu tenho vergonha de aparecer no Instagram. Eu também tinha, também me zoavam. Lá atrás, ai, nossa, você viu a Lívia quer ser blogueira? Mas imagina, né? Eu preciso realmente fazer esse papel. Então, seguir, não dar ouvidos, porque a gente ouve muita crítica. Crítica até de gente que não tem nada a ver. Gente, né? Que não entende, né? Gente que não entende de negócios, que não tem, né, nada. E sempre se aproxime de pessoas que podem, né, te ajudar de alguma forma. Seria essa a minha dica. Gente, que dica, hein? Porque ela abraçou vários pontos, assim, que realmente são pontos de dores para as mulheres e para as pessoas que estão empreendendo, que é o medo de ser criticada, que é esse medo que paralisa e não te faz agir, seguir os seus sonhos, que você tá ali com aquele desejo ali dentro, mas o medo da crítica acaba paralisando e a pessoa, ela deixa de agir. E eu já ouvi, assim, pessoas que realmente precisavam, né, fazer críticas para mim, assim, e que foram benéficas e que me ajudaram. Então, é você fazer um balance, assim, essa crítica realmente é difícil? É difícil, né, porque, né, às vezes a gente se pega assim, mas tiveram críticas que foram necessárias para o meu crescimento e eu tive humildade de ouvir. E eu vou escutar ainda, né, ao longo da minha vida, várias. Mas eu nunca deixei com que julgamento aleatório me fizesse paralisar. Não, e de pessoas que têm embasamento, porque com certeza aquilo que te faz crescer e te faz melhorar vem de pessoas e vem de uma forma muito mais delicada e sensível, que realmente é para você poder crescer e evoluir, não simplesmente uma crítica vazia. Tipo, exatamente. Virou blogueira. Seu cabelo tá feio. Ou então as pessoas mais falam, nossa, virou blogueira, nossa, tá parecendo demais. Não, e às vezes aquela crítica que vem
disfarçada de tipo um passivo-agressivo. Exatamente. Sempre tem. É uma crítica disfarçada de elogio. Tá toda Infelizmente, blogueirinha. eu sinto falar que isso vem das pessoas mais próximas, entendeu? Que às vezes a gente acha que vai, nossa, vou abrir um negócio, vou ter um apoio. Não, você tem que não esperar isso das pessoas. Se vir, ótimo, bacana. Mas se não for vir, também continua, entendeu? É o que eu falo. Na nossa vida só tem espaço para um líder. E o líder tem que ser a gente. A gente tem que acordar, tem que pensar, tem que liderar e se unir a pessoas que podem agregar, né? Que pode realmente oferecer alguma coisa que agregue na nossa vida, na nossa trajetória. Porque sempre vai aparecer também, tá? É importante ter sensibilidade para a gente enxergar essas pessoas que aparecem no longo do caminho. Não, muito bom, Lívia. Gente, gostaria de te agradecer por ter vindo aqui. Eu amei. Ainda mais hoje, nesse dia que Goiânia caiu o mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço. E, pessoal, muito obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo episódio. Espero vocês no Dream, tá? E na Fast School.